você achar que realmente não, é isso aqui que eu quero fazer, eu vou fazer oncologia mamária. E oncologia mamária muita gente faz porque é a maior incidência, a maior prevalência, tem muita gente e também tem muito mastologista, muito oncologista que foca na mama. Então tentaram me convencer a não fazer oncologia mamária. Falei, já tem tanta gente fazendo, não faz oncologia mamária, faz outra coisa. Faz oncogenética que está crescendo. E eu falei, não, eu quero fazer oncologia mamária, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. E desde que eu me formei, eu já sabia que eu ia fazer algum período de alguma coisa de oncologia fora do país. Mas por que isso? Ela já tinha feito isso, tinha ido para o Canadá, você já estava trilhando a sua... Isso. E eu queria ter uma experiência fora para ver uma outra realidade. Engraçado, todo mundo que fala que fez coisa fora, né, da parte, né, de médico que eu converso, é exatamente isso que você fala, querer ver como ela a medicina, né, da área que é lá fora. Todo mundo que vai é sempre essa mesma... Mas não era a intenção interesse. de ser muito qualificada para voltar, era para conhecer mesmo. Para conhecer. Os dois, talvez. Acho que a questão de ser muito qualificada, eu fiz um observership só. Eu queria ter feito um fellow, por exemplo, que aí é o mais tempo. Mas eu, na época, eu já era casada. Eu já entrei na faculdade namorando. Então, assim, eu já tinha uma vida pessoal estruturada, vamos dizer assim. E eu não queria ficar... esse risco. Exatamente. Eu não queria ficar anos fora e... Sabe? Então, para mim, isso não era uma opção. Não era prioridade. Era uma opção um tempo curto. Então, vamos trabalhar com a possibilidade que eu tenho, que eu quero dentro daquilo ali que eu trilhei. E aí, o fellow normalmente é muito longo. Então, por isso que eu falo assim, quando a gente pensa em fazer trilhar para uma capacitação melhor, a gente termina fazendo um fellow, né? Então, que para mim não dava. Mas o Observe foi para eu conhecer como é que era e, sem dúvida, para também, consequentemente, para me capacitar. Tá. Né? Então, você diria para o jovem, se pretende fazer o fellow, tem que ser cedo, sem nenhum compromisso. Compromissos sociais vem depois. Compromisso social vem né? depois. Que você fica balançado. Tem gente que até faz, mas assim, né? Não, é puxado. Quem tem uma possibilidade, de repente, né, o companheiro, parceiro ir junto, maravilha. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, é maravilhoso. Mas o ideal é fazer o mais rápido possível antes de ter uma estabilidade, né, nessa questão pessoal. Conheço gente que fez depois, já com filho, e aí conseguiu levar a família toda. Mas é aquilo, cada um tem uma estrutura se torna mais complexo. difícil, obviamente. Exatamente, é mais difícil. Eu falo para todo mundo, quando acaba a residência, eu falo assim, você é casado, você tá namora. Vai não, sozinho. Eu falei, você tá fazendo o que aqui? Vai conhecer o mundo, vai estudar lá fora. Entendeu? Então, vai ver o que você quer e depois, quer voltar, volta com mais básico, mais, né... porque, assim, acho que o médico brasileiro é muito bem formado, a gente é muito bom. Mas eu acho que, assim, até por questões financeiras, a gente tem um déficit muito importante na questão de pesquisa. Você vai lá para fora, é anos-luz a diferença. Acesso que eles têm a muita coisa, né? O tempo que eu fiquei lá e voltando, assim, quando eu fui pro Dana-Farber, eu fiquei 3 meses do Dana-Farber Cancer. Dana-Farber Cancer é filiado ao Harvard Medical School. E eu fiquei só ligada à oncologia mamária. E lá é assim, os médicos fazem assistência e fazem pesquisa. Todo mundo faz isso, faz os dois. E você tem o horário para os dois. Você tem aquela carga horária que você vai fazer assistência, que você vai atender o paciente. E tem a carga horária que você vai para uma sala para fazer pesquisa, para escrever, né? Então, é uma outra realidade, coisa que... E investimento para isso. Eu lembro que quando eu fui... E você é valorizado, né? Sim. Aquele tempo que você está ali, você está recebendo, você está ganhando, exatamente. Eu lembro que quando eu fui, eles tinham mais de 90 estudos só para mama. Uma coisa, assim, absurda isso. É muita coisa, né? E é isso, você é valorizado, você recebe por aquilo ali. No Brasil é meio... Você vê que faz funciona. Você faz por amor, por amor, você quer muito, exatamente, porque você gosta. Porque lá funciona, né? Quando você funciona. faz a pesquisa, você vê que vai funcionar, ou que o ambiente já funciona. Aqui, exatamente. Você fica meio desmotivado. Porque é tudo muito complexo e lá tem toda uma organização para aquilo ali funcionar. A gente aqui faz muito... O médico tem que fazer um monte de coisa, então...
às vezes desanima, desestimula, né? Então, é outra realidade. Lá eu também Você passou quanto tempo lá? 3 meses. 3 meses. Bastante. 2 meses e meio, na verdade. E foi E importante. fuçou tudo sobre mama? Fucei tudo. Era importante você ter tido inglês, né, antes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a geração de agora, acho que tem até mais facilidade para inglês, né? Porque eu acho que... não tem mais curso de inglês. Eu acho que você globalizou, você entra na internet e aprende. Aprende pela internet, aplicativo, ou você se vira lá. Você se vira de algum jeito, né? Google Tradutor, hoje em dia as coisas são mais fáceis, o acesso é mais fácil. E você encontrou muita gente lá, de outros países? Bastante, né? Sim. O quê? De tudo. Ásia, muito. Tanto para... Você diz médico? Médico, fazendo o mesmo que você estava fazendo. Sim. Europeu. Muito acho europeu? Que fundamentalmente europeu. No Dana-Farber eu vi, pelo menos na parte da mama, né? A gente até circulava, porque estrangeiro todo mundo vai se falando, vai se ajudando, vai se né? Ajudando. E aí eu vi pessoas de outras, não só médicos, pessoas de outras áreas também. E acho que basicamente europeu. Italiano, português, grego, não vi tanto, pelo menos na parte que eu fiquei, no momento em que eu fiquei, não tinha tanto asiático, não. Indiano, você leu meu pensamento, eu ia falar agora. Indiana. Eu tô pensando que minha irmã fez em Boston também, outra coisa aleatória. Tinha grego, tinha indiano, tinha mais europeu. Aí você ficou 3 meses em Boston. Fiquei 3 meses lá. Amor, quis ficar? Só não quis ficar por causa da família, né? Eu não quis ficar por causa da família, porque eu não sei viver num lugar tão gelado, não. É muito frio. Preciso de praia, preciso de calor, preciso de calor humano, sabe? Aquela coisa meio distante deles. Eu sou aquela pessoa que, oi, tudo bem? Eu gosto de abraçar, eu quero abraçar. Que às vezes a gente mais pensa que vai pra fora e fica lá, a gente às vezes fala assim... O que você diria? Você comentou assim, né? Que o que te apaixona na oncologia é a necessidade da empatia, do relacionamento. Sim. E lá eles são empáticos? Eu acho que varia. Eu vi médicos, sim, médicos que não são empáticos, sabe? São muito diretos, eles são muito diretos. Mas eu acho que eu via muito também... Contrato. Eu via também, o próprio paciente também é muito exige direto. Isso também, né? Então, eu vim aqui para isso, eu já li sobre isso e eu quero saber o que você tem para me propor. Então, é muito direto, né? Aqui a gente é mais caloroso. Aqui a gente é mais caloroso, a gente é mais paternalista, acolhedor. Mais acolhedor. Então, isso é muito diferente. Mas... Aí você já estava formada, você já tinha residência, você foi para lá, já fez tinha residência de clínica, residência de oncologia, estava no finalzinho, né? Aí voltou e já entrou no mercado, como é que foi isso? Voltei, quando eu voltei, eu já tinha, assim que eu voltei, eu já recebi a proposta de ficar no INCA 3 na pesquisa clínica de mama. Então, já achei maravilhoso, falei, nossa, tudo que eu queria. E aí, junto com isso, aconteceu de pintar uma vaga para eu ser médica assistente, oncologista assistente do Dr. Gilberto Amorim, que é uma pessoa que faz oncologia mamária no Rio de Janeiro, que é maravilhoso também. E que lá atrás eu falava assim, poxa, eu queria tanto ser assistente dele, porque eu sabia que ele só fazia mama. Aí ficou fácil, né? Aí ficou maravilhoso. Falei, gente, tudo que eu sonhei, vamos lá. E aí fiquei uns 3 anos, eu acho, como assistente dele. Fiquei menos tempo na pesquisa clínica do INCA, porque logo depois eu engravidei da minha primeira filha. E aí é aquilo, né? Você tem que ter tempo, a pesquisa clínica, na verdade é bolsa, não é um salário, então você tem que começar a pesar. Você tem que administrar conta isso. Para pagar, né? Então... já não é, você tem que começar a pesar as coisas, administrar. Sim. E aí eu fiquei com ele. Aí, nisso depois eu também fui para o Hospital Federal Cardoso Fontes. Aí lá fiquei na oncologia mamária, na oncologia lá. E você não pegou época de concurso, você entrou no Cardoso Fontes? Não, entrei pelo NERJ. Né, que na verdade é outro contrato temporário que tem. Entrei, fiquei um tempo lá no Cardoso Fontes, fiquei um tempo lá como assistente do Gilberto. E aí pintou, no início da pandemia, uma oportunidade de ir para Américas Oncologia. Nessa época, a Fátima estava Isso na época da pandemia? Isso foi na época da pandemia. A pandemia, a Américas virou hospital Covid.
Mas a gente tinha uma ala que eles separavam, que os pacientes que faziam a quimioterapia não cruzavam com ninguém, eles só ficavam porque não podia parar, lugar. né? Exatamente, não dá. Porque... o que todo mundo fala, eu parei, eu fiquei trancafiada em casa. Falei, eu não vivenciei isso. Para mim, a minha vida continuou normal. Eu continuei trabalhando em todos os lugares, com a mesma carga horária. Mas se divulgou muito isso, né? Oi? Se divulgou muito isso. A gente esqueceu as outras doenças para tratar Covid. Na verdade, o mundo não parou, continuou, né? As pessoas continuaram infartando, as pessoas continuaram... É claro que, assim, teve uma queda muito grande, porque todo mundo achou que fosse durar pouco tempo, durou muito mais do que todo mundo imaginou. Então, naquele início, é só um exame de acompanhamento, espera um pouquinho, espera melhorar. Depois vem um boom, e a coisa foi prolongando, e depois veio um boom. Então, assim, a gente viu um tempo depois que veio... E você foi em 2020, então? Eu fui para Américas Oncologia em abril de 2020. Esse Américas Oncologia é o COI antigo? O COI antigo, na verdade. Foi todo o grupo para lá? Isso, na verdade, o Américas Oncologia, né, que é a United Health Group, que tem um braço do AMI, um braço Américas Oncologia. A Américas Oncologia, né, ficou com a parte, vamos dizer assim, né, da COI, que é a parte da oncologia clínica, né, da oncologia como um todo. E aí, a Maria de Fátima Gauí, na época, estava lá ela sempre fez muito só, basicamente mama também. E ela estava começando a pensar na possibilidade de se aposentar e a gente tinha uma relação muito boa. Ela falou, eu quero deixar meus pacientes aqui com você. Então, foi muito que legal. Né? Foi muito legal. Eu falo assim, serei sempre muito grata a ela. E aí eu fui para lá. E aí a gente começou a fazer essa transição. Foi bem legal. A gente fez uma transição, mas eu falo que eu cheguei num momento muito ingrato, porque eu cheguei... Você quer que as pessoas te conheçam, né? E aí não dava para ninguém me conhecer, porque tava todo mundo... Não tinha relação por causa os eventos eram todos online, né? Então, era outra coisa. E eu acho que a gente, né, principalmente carioca, a gente gosta disso aqui, né, de estar perto. E a gente não tinha isso. Então, para mim, foi difícil. Assim, no começo, né? Foi bem complicado o início. E as coisas vão se ajeitando, vão se acertando, e aí, aos poucos, a indústria farmacêutica que vê algumas pessoas para começar a dar aula, eles começaram a falar comigo, quer ser speaker, e aí eu comecei a entrar um pouco nessa... Você já tinha também caminho. A bagagem, né, e as habilidades. Por causa da pesquisa clínica, articulação para dar uma aula. Isso não é qualquer um. Às vezes você tem um bom oncologista que ele é quieto e inibido e não vai fazer diferença nenhuma numa aula. E eu sou tímida. Eu sou tímida, mas eu fico tentando trabalhar esse lado porque eu acho que é legal. Eu sempre gostei muito dessa coisa de passar informação. Eu acho que isso é legal. Conteúdo, né? Eu até depois que eu saí do Cardoso, eu saí porque eu passei no concurso pro Gafré Guinle, né? Pro Hospital Universitário Gafré. E aí eu fui pra lá. O Gafré é o da Unirio. Gafré é lá da Tijuca. É o Mário Jordano, é o pessoal. Isso, E aí eu fiquei na oncologia clínica lá. Você conheceu o Leandro? Mas o Leandro acho que é da parte de mastologia, mais cirúrgica. Não, da masto, hoje em dia, só quem tá lá é a Júlia. Que eu não sei, ela faz milagre, né? Só ela lá. Deve ser. E aí, quando eu fui pra lá, eu fui muito empolgada, porque eu falei, poxa, um hospital universitário, de repente, né, a gente vai, né, tentar um mestrado, alguma coisa assim, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, não fiz ainda. Mas aí, enfim, a vida vai acontecendo, coisas vão acontecendo e a gente vai... seguindo alguns outros caminhos. Aceitando oportunidades também, exatamente. Né? E aí fui cada vez dando mais aulas, simpósio, congresso. E aí a parte da pesquisa também. Aí a gente tem lá o Instituto Américas, né? Então a gente recebe feasibilities, estudos para ver se a gente consegue se enquadrar para poder receber paciente. E isso é uma coisa muito legal, que eu tive aquele contato lá atrás, quando eu fui do INCA 3 lá, do câncer de mama. Então, que é uma coisa que eu sempre gostei, que hoje em dia eu
voltei um pouquinho para entrar de novo nesse mundo. Eu gosto de escrever, então a gente já publicou alguns artigos. Pelo Américas. Pelo Américas e antes, eu já publiquei antes também. Já publiquei quando eu era da Oncologia DOR. Quer dizer, isso é um exemplo de que todo mundo quer fazer mestrado, né? Às vezes você não precisa ter mestrado para você publicar. Eu acho que... fica uma ilusão. Não. O conhecer de como você se desenvolve, né? Há uma falta de conhecimento. Então, parece que para você ser um pesquisador, você tem que fazer mestrado, doutorado. Não precisa. Hoje, por isso você tem hoje o mestrado profissionalizante. Sim. Querer produzir independe da titulação. Sim. Né? Você tem que estar um serviço. Eu acho que é muito pessoal, né? Eu acho que eu quero muito fazer um mestrado, um doutorado. Desejo você ia tirar de letra, porque o que você já tem de produção... Porque eu acho que é muito conhecimento, né? É sempre conhecimento. Conhecimento é sempre bom, né?